Beleza. Gente, então é o seguinte, vocês estão acompanhando aí agora, né? Eu já iniciei a gravação e como a gente já comentou até a questão número 6 na live de ontem, então, na questão número 7, né, eu vou pedir que vocês deixem aí de pronta, em mãos, né, o material para a gente poder ir lendo, né, as respostas e compartilhando, igual a gente fez ontem, para poder ficar, né, um pouco mais dinâmico, não ficar aquela coisa também só eu falando, tá? Então, quem puder já tiver aí com o material, né, fácil aí, já pode, quem quiser, ler a resposta da questão número 7. Professora, Agora, oi, eu posso ler a questão 7? você tá com seu material em mãos? Tô. Então, eu vou ler a pergunta e você lê a resposta, ok? Ok, pode ser. Qual a importância dos detalhes e se há indicação de quantos detalhes se deve trabalhar para chamar a atenção do consumidor? E aí, Matheus, o que você colocou? Eu coloquei assim, a satisfação do consumidor está intimamente ligada a isso. Quanto a melhor for a opinião dele em relação ao produto, mais alta é a chance de que as suas expectativas sejam atendidas. E isso também diz muito sobre a qualidade percebida, para que sejam únicos e por lealdade à marca, a empresa deve buscar detalhe motivador, interessante, original, para prolongar a atenção do shopping. A atenção é provocada involuntariamente, passar a ser prolongada, cultivado o impacto, exemplo, embalagem, marca, nome, passe, lei, materiais de apoio. Isso, aí você não respondeu a questão da quantidade dos detalhes, né? Qual que é a quantidade indicada de você trabalhar com os detalhes para chamar a atenção do consumidor? Ah, entendi. Você não colocou não, né? Não coloquei, não. Tá, então olha só. A resposta, então, seria o seguinte, Matheus, você disse de uma maneira geral, né? E eu perguntei mais precisamente em relação à importância dos detalhes. Porque quando a gente olha para uma gôndola, por exemplo, num supermercado, ou uma prateleira, por exemplo, de uma loja de roupas, uma exposição de sapatos, quando a gente está num ponto de venda onde tem exposição de mercadorias, de produtos, eles ficam lado a lado, né? Quase sempre, então, por conta da disposição, da organização dos produtos, a gente vê o quê? Eles agrupados, eles associados. Então, por exemplo, quando a gente chega lá na seção de alimentos de massas, aí a gente vê lá todos os tipos de macarrões, né? Aí a gente tem lá o macarrão espaguete, o parafuso, enfim, todos os tipos, as qualidades sendo trabalhadas de maneiras agrupadas e associadas naquelas prateleiras das gôndolas. Então, o que acontece? Se a empresa ela não buscar um diferencial, né, que nesse caso aqui eu dei o nome de detalhes, né, se ela não trabalhar os seus detalhes, seja um detalhe, por exemplo, na embalagem, no material de ponto de venda, né, que pode estar ali agregado, associando a algo, agregando valor à exposição do produto, enfim, se ela não buscar de uma forma ou de outra, chamar a atenção do consumidor, quando a gente passa ali, naquele momento, na frente daquelas prateleiras, daquela gôndola, a gente não vai ver, a gente vai ver um borrão, a gente vai ver o quê? Um monte de macarrão, mas não vai ver nenhuma marca específica. Para a gente poder encontrar, por exemplo, uma marca de desejo que a gente tem costume de comprar, o que a gente faz? A gente vai, para e começa a procurar até encontrar. Porque quase sempre, repara para vocês verem, é commodity, fica tudo igual, é tudo parecido, né? Então, se a empresa não buscar um detalhe motivador, interessante ou original para prolongar a atenção do shopper que está passando ali na frente daquela prateleira, da gôndola ou de uma fachada de loja, de uma vitrine, não vai adiantar, não vai chamar atenção e aí, consequentemente, aquilo que a gente comentou na aula de ontem, né? O que não é visto não vai ser comprado.
Então, a ideia é você motivar o consumidor chamando a atenção dele. E essa atenção você vai conseguir trabalhando os detalhes. E um desses detalhes que é de extrema importância de ser trabalhado é a questão da embalagem, né? Então, o Paulo está perguntando aí, qual seria o detalhe primordial para chamar a atenção do cliente? A embalagem. Nesse caso aqui, então, Paulo, é a embalagem, porque a embalagem é a roupa do produto, né? Então, ele não é só a roupa, como ele é o cartão de visita. Então, a gente vê o produto primeiro pela embalagem dele, né? Então, a embalagem, ela é hoje considerada uma ferramenta de marketing. Ela é uma ferramenta estratégica de comunicação de marketing, que tem que ser trabalhada, né? Para poder motivar, chamar a atenção do cliente, porque senão não vai surtir aquele efeito que a gente desejava, né? Que é, no fim das contas, a venda, né? Então, quando a gente fala sobre exposição de produtos para agregar valor na sua exposição, a gente tem que trabalhar no máximo 3 detalhes. E um desses detalhes, como eu disse, né, pela pergunta do Paulo, é a questão da embalagem, né? A Johanne perguntou o quê? A Jéssica não conseguiu entrar, não? Aqui ainda não apareceu para mim a solicitação, não. Fala para ela tentar de novo. Johanne, fazendo favor. Então, galera, basicamente é isso. É no máximo 3 detalhes. Porque mais do que 3, o nosso cérebro ele não vai distinguir. Ele não vai perceber. Aí, sabe aquela questão da gente pecar pelo excesso? É isso. Aí a gente vai acabar pecando pelo excesso. Então, é no máximo 3. Então, se você trabalha com 1, 2 ou no máximo 3 detalhes para chamar atenção, é ideal. Então, por exemplo, uma embalagem vistosa, um formato diferente, original, cores chamativas. Pronto, 3 detalhes todos atrelados à embalagem. Mas eu posso fazer também o quê? Uma embalagem mais simples, mais tradicional, com cores mais neutras, mas trabalhar um material de ponto de venda agregado ali, associado ao produto, para poder chamar a atenção. Então, aí eu já estou trabalhando 2 detalhes. Mas eu posso também, por exemplo, ter um produto, então, com uma embalagem tradicional, não trabalhar com material de ponto de venda, e aí o que eu posso trabalhar, então, como uma estratégia para chamar a atenção? Uma estratégia de marketing, colocar o produto em promoção de vendas. Se eu fizer dessa forma, o produto vai estar em oferta, ele vai ficar com um desconto, e aí eu vou colocar lá um splash, eu vou, né, informar o consumidor que o meu produto está com um preço atrativo, e aí eu vou chamar a atenção também. Então, nesse caso aqui, é um detalhe só, que é o detalhe do desconto, né, da promoção de vendas. Então, é isso. O que a gente não pode é fazer tudo, sabe? Faz uma embalagem chamativa, um formato diferenciado, coloca material de ponto de venda, faz degustação, coloca material em oferta. Quer dizer, é coisa demais, é informação demais. E aí acaba que não surte o efeito, você gasta demais para um retorno que não vai ser tão legal assim. Então, a ideia é você trabalhar no máximo com 3 detalhes, tá? Então, basicamente, essa seria a resposta dessa questão, né? Da questão número 7. Alguém tem uma dúvida, gente, a respeito dela? Paulo, deu para você entender direitinho, então? José. Oi. Então, caso, nessa questão aí, eu vou trabalhar com 3. No máximo 3, né? A indicação que a gente tem é no máximo 3. Máximo 3, certo. Certo? Então, tá bom. E na questão número 8, eu perguntei assim para vocês. Qual a importância da embalagem no processo de percepção visual? Então, essa é uma pergunta, assim, bem abrangente, né? Porque aqui até cabe o aluno discorrer um pouco até do seu ponto de vista. Mas eu até coloquei também para vocês lá no nosso material um pouco sobre a questão da embalagem, né? Da importância de se trabalhar com embalagens. Porque imaginem só, pessoal, até no material eu coloquei lá para vocês, eu vou até projetar ele aí agora, uma imagem que eu acho bastante interessante. É do livro da Regina Blessa,
E ela coloca essa imagem aí, tá vendo? Preto e branco. E aí, tá lá uma gôndola, parece que os produtos têm o mesmo formato, a mesma cor, a mesma embalagem, repara para vocês verem, mas não é. Muda um detalhezinho ou outro na embalagem do formato, das cores, mas quando ela coloca essa imagem, olha o que ela escreve logo abaixo. Ela coloca assim, exemplo de confusão visual em categoria. Gôndola com várias marcas de água sanitária, todas as embalagens plásticas brancas e todos os rótulos azuis. A embalagem que conseguir se destacar no grupo terá a atenção do consumidor, da consumidora indecisa. Então, assim, essa imagem, ela é nítida, ela mostra para a gente a importância da utilização da embalagem na comunicação de marca e no visual merchandising do produto, né, e para a exposição dele na loja. Porque se você mudar apenas um detalhe, que é a cor da embalagem, você já vai se destacar. Então, quando a gente vai desenvolver até a embalagem do produto da gente, a gente tem que conhecer a embalagem dos concorrentes, para a gente saber em que ponto a gente pode se diferenciar, se é pelo formato ou se é pela cor, né? Se o concorrente está usando cores vibrantes, então não use cores vibrantes. Se ele está fazendo quadrado, então faça redondo. Então a gente tem que tentar buscar ser diferente. Porque a partir do momento que a gente tem uma identidade visual, e essa identidade é reconhecida ao bater o olho na embalagem do produto, aí acabou, né, gente? Então, assim, todo mundo, quando chega no supermercado que precisa comprar amido de milho, vai direto na maisena, na caixinha amarela. Por quê? Porque é referência da marca, né? A gente sabe que a caixinha amarela é maisena. É lógico que foi até por um tempo, né? Hoje a gente sabe que tem outras concorrentes que, né, ganharam aí o direito de trabalhar também com a cor. Mas até há muitos anos atrás só tinha a maisena com a caixinha amarela, né? Então, quando a gente queria comprar o amido de milho, você chegava lá simplesmente e pegava a caixinha amarela, nem lia, né, o que estava escrito, porque a gente sabia que era maisena. Azeitona, palmito, arroz, feijão, alimento de maneira geral, é interessante a gente trabalhar com as embalagens com transparência. Tudo que é alimento se indica ter transparência. Então, por exemplo, alimento que você está, digamos assim, pronto já para consumir, por exemplo, azeitona está pronto para consumir, né? Palmito também. Agora, o arroz, não. O feijão, não. Um alimento congelado, não. Então, o que é interessante? A transparência ela é legal, por quê? Para você mostrar a qualidade do seu produto, né? E aí é lógico, não apenas a transparência, mas uma foto do produto para o cliente ter a percepção de como é o produto ali, né? Como ele está para ser comprado e como é, digamos assim, o ideal, né? Como que ele vai ficar depois que você levar e produzi-lo. Então, por exemplo, um produto congelado, um peixe. Então, tá ali uma parte da embalagem visualizando o peixe congelado, mas tem a outra parte da embalagem expondo o peixe pronto, né? O grelhado ali, num prato bem atrativo, com adicionais nesse prato, para poder chamar a atenção. Por quê? Porque simplesmente ser a embalagem com transparência, vendo só o peixe congelado, não vai motivar o consumidor a comprar. Então, ela tem que ser estratégica, né? Ela tem que conversar com o consumidor, motivar ele ao bater o olho, né? Sentir a vontade de comprar. Então, é por isso que a gente brinca muito e fala que é muito perigoso a gente ir em supermercado de barriga vazia, né? Que se você tiver com fome, você acaba comprando bem mais. E isso é verdade. Faz o teste para vocês verem. Vão no supermercado com barriga vazia, antes do almoço, antes do jantar. Tudo que vocês veem dá vontade de comprar. Por quê? Porque vocês estão com fome. Repara, tentem fazer isso e depois vocês me contem se eu estou falando bobeira ou não. Alguém já passou por isso? E aí?
Eu já passei por isso, já. Eu já passei por isso. Você já passou, né? Então, é fato, gente. A gente dá vontade de comprar tudo mesmo. Nossa, quando eu vou no supermercado depois do trabalho. Pois é, você toma cuidado, viu, João? Porque a gente gasta bem mais. Porque aí agora a Jéssica deu certo, viu? Acabou de entrar. Porque é uma necessidade fisiológica nossa. Então, quando a gente está vendo ali aquele tanto de comida, sentindo a necessidade de fome, acaba que a gente acaba comprando ou uma quantidade maior do que a gente precisaria comprar, ou outras coisas que a gente não ia comprar e pela questão fisiológica a gente acaba pegando e colocando no carrinho. Então a gente acaba comprando bem mais. Então isso é fato, isso é pesquisa, isso é verdade. Bom, então dando sequência aí, a gente vai agora para a importância da embalagem no processo da percepção, né? Então eu coloquei aí, vocês estão visualizando então essa gôndola toda apagadinha, né? Aí agora, olha, a diferença já de uma gôndola bem mais vistosa, colorida, né? A gente consegue ver aí toda a sinalização das categorias, né? Tudo bonitinho. Então aí, ó, no material que eu coloquei para vocês, a gente fala, né, de percepção visual. E quando a gente fala de percepção visual, olha só, galera, a nossa atenção de frente a um objeto é de mais ou menos de 2 a 10 segundos. E de frente à gôndola não passa de 5 segundos esse tempo que a gente fica, né, naquele local ali, olhando os produtos nas prateleiras. E mesmo assim, é 5 segundos em movimento, porque a gente está ali com o carrinho, né, olhando lista, procurando o produto que a gente quer, colocando no carrinho, olhando o preço, enfim, aquele tanto de coisa. Quase sempre a gente quer fazer isso tudo muito rápido para poder acabar rápido e ir embora, né? Então, a gente tenta fazer isso de uma maneira mais rápida possível. Então, quando a gente fala de percepção visual, a gente tem que buscar detalhes que nesse correr de olhos do consumidor, o consumidor consiga ver. Então, tem que ser algo para realmente chamar a atenção, caso contrário, não vai ser visto, né? Eu até tinha colocado para vocês em sala de aula que a velocidade dos nossos olhos ao percorrer, né, os produtos na gôndola, olhando os produtos, é de 100 quilômetros por hora. É como se a gente estivesse a 100 quilômetros por hora, olhando todo o material que está ali em exposição. Então, é muito rápido, né? Então, a gente tem que colocar. Senão, não vão ser vistos, né? E não sendo vistos, não serão comprados. Aí, eu coloquei aí para vocês, né? Que geralmente, então, é de 5 segundos, né? Que a gente passa os olhos ali em movimento para procurar o que a gente deseja. E quando a gente bate o olho, não, beleza, é aqui que eu quero. Aí a gente começa a procurar ou a marca que a gente gosta, ou começa a analisar o preço dos produtos. Alguma coisa a gente vai parar para poder analisar. Quando a gente para poder analisar, a gente gasta, em média, 15 segundos para escolher. Por quê? Porque às vezes você está em dúvida ali na quantidade do produto em relação ao preço, ou vice-versa, ou você está em dúvida em relação à marca, né? Isso eu estou falando assim, num tempo médio de 15 segundos. É claro que tem produtos que você vai tomar uma decisão muito mais rápido do que isso, e outros mais demorado. Pensem só, na compra de um vinho, você não vai levar só 15 segundos para decidir que vinho que você vai levar, né? Claro que não. Quando você parar ali na frente da gôndola, que é mais ou menos na seção que você gosta, você vai ficar ali analisando um, outro, vendo o preço, vendo o tipo de uva, se é tinto, se é branco, enfim. E ali vai muito mais do que 15 segundos. Então, isso aqui é só uma pesquisa, é só um tempo médio para a gente poder ter uma noção, para poder ser trabalhado aí as estratégias em relação a chamar a atenção do consumidor, né? Esse vídeo, então, eu passei para vocês ontem, né? Que fala da questão da história da embalagem no Brasil. E aí, já entra aqui na questão, né, que a gente está discutindo da atividade 10.
O que é, então, essa embalagem, né? Como eu falei para vocês, a embalagem é a roupa do produto. Ela nada mais é do que ela funciona como o cartão de visita da empresa, da marca, da identidade visual, né, daquele produto, né, consequentemente da marca, da ideia e etc. Então, quando a gente fala de embalagem, a gente fala que a embalagem é a principal conexão de comunicação entre o cliente, o shopper, né, o consumidor, o produto e a marca. E é um dos principais fatores que vai impulsionar a venda do produto. Porque antigamente, até uma das perguntas que eu coloquei aí para vocês, né? Quer ver? Tá até aqui nos próximos. Aqui. A embalagem, ela só tinha apenas 3 funções, que era conter, proteger e transportar o produto. Hoje, a embalagem, ela não só contém, protege e transporta o produto, como também conserva, identifica e ajuda a vender. Então, hoje a gente agregou mais 3 funções. Por isso é que a embalagem é uma ferramenta de marketing. E ela não apenas como trabalhada antigamente, para apenas conter, proteger ou transportar o produto. Então, como eu disse ontem para vocês, a embalagem, quando é muito bem trabalhada, muito bem feita e representa realmente essas 6 funções que eu coloquei para vocês, ela dispensa até a figura do vendedor, porque o consumidor, ao pegar o produto, ao analisar a embalagem, ele vai encontrar todas as informações que ele procura, que ele deseja, que ele tem ali dúvidas e vai acabar decidindo comprando ou não aquele produto. Então, eu até tinha colocado aí, né, a questão 9, né, as embalagens já possuíram funções primárias. Atualmente, quais são as funções que elas desempenham? Então, respondendo então já a questão número 9, é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, né, que está projetado aí. Antes era apenas essas 3 funções primárias e hoje a gente tem todas essas 6 funções sendo desempenhadas pela embalagem, né? Então, E aí, oi. posso ver a minha para ver se está certa? Pode? Uhum. Assim, funções primárias das embalagens são conter, proteger, transportar. Novas funções das embalagens conservar, identificar e vender. Isso, é isso mesmo, tá certinho, né? Da forma como eu coloquei para vocês, é isso mesmo, Matheus. Então, olha só, eu trouxe também hoje um vídeo e vou colocar aí para vocês uma curiosidade, né, sobre as embalagens. Espera aí, que eu vou aumentar aqui para vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir aí bonitinho, igual ontem. Porque hoje, igual eu falei para vocês, eu mudei de computador e o negócio empetecou tudo. Mas tá bom. Gente, se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam, me dá um grito aí que eu paro o vídeo e vejo o que está acontecendo, tá? Você sabia que os primeiros pacotes, parecidos com o que se pode chamar de embalagem, surgiram há mais de 10 mil anos? Na pré-história, o homem envolvia a carne crua em folhas de árvores para conservá-la por algum tempo. A necessidade de transportar alimentos e água fez as tribos migratórias usarem como embrulho chifres, crânios de animais, cestos feitos com argila e fibras vegetais. E são exatamente as fibras vegetais que deram origem ao papel muito tempo depois. As grandes navegações impulsionaram o comércio entre os povos e estimularam o desenvolvimento de embalagens melhores. Em 1815, o imperador francês Napoleão Bonaparte ofereceu um prêmio para quem desenvolvesse uma forma de conservar os alimentos por mais tempo. Surgiu então a comida enlatada, que abasteceu exércitos em várias guerras. As embalagens evoluíram e hoje trazem inovações que facilitam a vida das pessoas e valorizam o produto. E são o principal ponto de contato entre as marcas e o consumidor. Opa! Interessante, né, gente? O que vocês acharam do vídeo?
E aí? Ninguém? Vocês estão tão caladinhos hoje? O que foi? Só o Matheus, né, Matheus? Josélia, Oi. o vídeo ficou muito bom. Top, interessante. Então, pois é. Antigamente, as embalagens, assim, aliás, os produtos, né, eles não eram embalados. Então, assim, gente, eu não estou falando há trocentos bolinhas anos atrás, não. Estou falando numa época dos nossos avós, ou até dos nossos pais, para alguns de nós. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu era pequena, que meu pai mandava eu ir na mercearia, que era pertinho lá de casa, comprar alguma coisa, né? Quase sempre eu chegava lá, arroz, feijão, açúcar, sal. Gente, era tudo vendido a granel. Não existia embalagem. Como que era a exposição desses produtos? Tinha uns sacos, tipo bags, grandões, assim. Aí tinha aquela colher, parece um copo, né, gigante, assim, com uma boca larga, na frente um pouco maior, e aí pegava ali o produto, colocava num saquinho de papel, colocava naquela balança, que não era nem digital, porque não tinha balança digital na época, né, aquela grandona, analógica, de ponteiro, colocava lá na bandeja da balança e pesava, e anotava na caderneta. Era assim que a gente comprava antigamente. O produto não tinha embalagem, ele era vendido a granel. Então, hoje, praticamente quase todos os produtos vêm já embaladinho. Tem a sua própria roupinha, né? Tem a sua própria embalagem. Mas antigamente não era assim, não. Hoje a gente não tem só o produto não só tem a embalagem, como também embalagens diferenciadas, embalagens para, por exemplo, alimentação individual ou até duas pessoas, né? Aí a gente lembra das pizzas, sanduíches, tudo com porções individuais ou até duas pessoas. Antigamente também não tinha isso. Aí, quando começou a fabricar e colocar esses produtos em embalagem, como por exemplo açúcar, só tinha açúcar de 5 quilos, né? Aí depois começou a ter o pacotinho menor. Então, a evolução, gente, foi se dando conforme a necessidade do consumidor, né? Foi dando certo e eles foram aprimorando, foram inovando. E facilita demais, não só para o varejo, mas também para a gente, né? Para o consumidor. Não só para o varejo e, né, também seus fornecedores, para o trade marketing, mas também para a gente, né? Enquanto consumidor. É muito mais prático, né? E aí eu coloquei de novo para vocês o material, porque olha que interessante, gente, eu acho que vale a pena fazer alguns comentários. As embalagens antigamente eram feitas basicamente de madeira, não tinha plástico, né? Ou era madeira ou era vidro, né? Então a gente tem aqui o registro, vocês estão vendo aí, eu coloquei aí para vocês, o registro de algumas embalagens, de produtos dessa época aqui, né? A gente tem aí, ó, essa segunda imagem, a gente consegue ver, aliás, todas elas, né, eram caixas, e para você fazer o registro disso, você tinha que ir na junta comercial, né? Toda marca, naquela época, era feita, todo o registro na junta comercial. A partir de 1875, as embalagens levavam imagens das fábricas ou até mesmo dos seus donos. Então, reparem aí na primeira imagem, é um cara vestido de preto, é o dono da fábrica. Então, eles não sabiam o que colocar na embalagem. E aí eles colocavam, igual na segunda imagem, o desenho da fábrica, ou então na primeira imagem, o dono, né? Eles não sabiam o que colocar. Né? Não é como é hoje, que você tem tantas informações na embalagem, né? Nessa época, não. Eles não sabiam o que colocar e aí começaram a desenvolver dessa forma. Nessa terceira imagem aí, a gente já vê uma embalagem um pouco mais trabalhada, né? Bem colorida. Aí, nessa época aí, a gente vai... É a época que a gente viveu da chamada Arte Deco, né?
que foi a influência francesa nas embalagens. A gente tem aí muita utilização da figura feminina nessa época, e com suas curvas e tudo mais, e principalmente essa questão floral, né, muito bem colorido, cheio de detalhes, muito bem desenhado. Então, isso a gente dá o nome de arte déco, que vem dessa questão de decoração, né? Uma embalagem mais decorada, mais vistosa, mais bonita. E aí, ó, eu trouxe aí o chá Mate Leão, para vocês terem uma ideia. Olha a primeira embalagem, gente, era uma caixinha de madeira, litografada, olha só, era, né, com aqueles, como é que fala? Eu esqueci. Que você escreve na madeira, tem um nome, pirógrafo, né? Em 1901, era embalado em sacos de couro cru. Por quê? Porque não tinha plástico, então eles faziam saquinhos de couro cru para poder colocar o chá. Não conseguia vender muito no exterior por causa da embalagem, e aí foi quando eles substituíram o saco de lona, né, de couro cru, e também substituíram o formato, né, do chá, utilizando aí a madeira, fazendo aí a caixinha, né? E depois disso, é claro, foi substituído por papel, né, plástico, e hoje a gente tem aí uma imagem um pouco mais atual do chá, né? O que é interessante, gente, é o requeijão, conhecido catupiry. A gente, assim como maisena, bombril, gilete, sedex, cotonetes, né? A gente tem tanta marca que a gente associa direto ao produto, né? Assim como a catupiry. A catupiry, na verdade, gente, é a marca, assim como todas as outras que eu acabei de falar agora, né? O produto é requeijão cremoso, é um tipo de requeijão cremoso, né? Então, ele foi criado em 1911 e de lá para cá, poucas alterações foram feitas na embalagem. Por quê? Estratégia. Repara para vocês verem também a embalagem da maisena. Mudou muito pouco. Por quê? A identidade visual é muito forte. Como é um produto pioneiro, é um produto carro-chefe, digamos assim, é um produto que foi criado pela primeira vez e de lá para cá só houve cópias, ele é pioneiro, né, na categoria dele, então ele resolveu não alterar muito, porque se ele alterasse, ele perdia um pouco essa questão do pioneirismo, dessa identidade visual dele e do produto. Então, a única coisa que eles fizeram foi a mudança da embalagem para plástico, né? Acrescentando aonde tinha o dourado lá na caixinha de madeira, eles colocaram, continuando pintando, né, com detalhes em dourado, mas substituindo a madeira por plástico. Isso em 1990. Também nesse estilo que eu falei para vocês de arte déco, que é uma embalagem bem mais trabalhada, cheio de detalhes, de voltas, de curvas, né? E formas geométricas. Aqui, gente, é um cartaz do Guaraná Antártica, de 1928. Tá vendo? Era muito utilizada a figura feminina nas campanhas, né, de comunicação de marketing. Então, a gente vê aí que a Companhia Antártica Paulista já tinha incorporado a fábrica de cerveja Bavária, na época, né, em 1928, e dominava o mercado também de Guaraná. Aqui, no caso, Guaraná Antártica Paulista, né? Ela com raminho de Guaraná na boca, gente, olha que interessante, né? Olha a roupa, o chapéu, é totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? E é nesse estilo que eu falei para vocês, esse estilo mais de arte déco, né? A utilização da figura feminina, a questão do guaranazinho ali do raminho na boca dela, enfim, esse negócio mais, né, trabalhado. Agora, olha só, aqui no caso eu sempre confundo, né? O leite condensado moça, né? O leite condensado moça. Olha só que interessante, gente, a evolução da lata, né? A gente tem lá a primeira lata, tá dando para vocês verem? Ou tá muito petitinho? Eu vou tentar aumentar um pouquinho aí para vocês verem.
Melhorou? 3. Aí. Melhorou? Melhorou? Zé, melhorou. Tá Beleza. bom. Então, olha só. Aí a gente tem a primeira lata de 1921. Olha como que a moça, que é leite condensado moça, né? Olha como que a moça ela era pititiquinha no centro da lata. O material da lata era outro, papel em volta, era outro tipo de papel, outro tipo de qualidade. Depois, vamos analisando, em 1937, 1946, depois em 50. Agora, olha lá, em 1983, ela foi ganhando destaque da década de 80, começou, na verdade, na década de 70, 80, 90, até chegar nos anos 2000, ela foi ganhando destaque, a moça. Não só a moça, o desenho dela, como também a expressão moça, né? A palavra moça. Olha como que foi ganhando destaque. Porque foi a forma é a questão dos detalhes que eu falei para vocês, né? Colocando uma imagem e um nome para associar, para bater o olho e encontrar com mais facilidade. Então, você bate o olho e vê moça, você sabe o que é, né? Então, além disso, que é interessante, a embalagem ela foi mudando também seu formato, ela foi ficando mais ergonômica. Então, a gente consegue ter aí um formato mais abaulado, né? Gente, só um minutinho. O que foi, Amanda? É só pegar uma fita. Gente do céu, eu tô te falando, meu bem, eu tô dando aula. Pegar uma fita grossa. Tá vendo, gente? É assim que fica. Ai, meu Deus, mas vamos lá. Hã? José, filha, tem que tolerar. Tolerar, né? É na penúltima gaveta, Amanda. Bom, aí, gente, eu trouxe aqui para vocês, vou projetar aí agora, porque, assim, existe um prêmio internacional de embalagens. Qualquer empresa de qualquer categoria pode concorrer a esse prêmio. Geralmente, ele acontece, há tempos atrás, era anual. E aí tinha a categoria ouro, prata e bronze. Primeiro, segundo, terceiro lugar. E as melhores embalagens eram premiadas, né? E aí é lógico, a embalagem que fosse premiada, depois a própria empresa colocava, né, o selinho de que tinha sido premiado no prêmio Deming de qualidade. E o prêmio Deming de qualidade leva esse nome Deming por conta do William Edwards Deming, que é considerado o pai da qualidade, né? Então, ele é um americano, na verdade, que foi para o Japão, e lá ele trabalhou na Toyota, né, desenvolvendo junto com os japoneses o sistema Toyota de produção, e implantou a gestão da qualidade. E aí ele é considerado o pai da qualidade. Então, esse prêmio Deming de qualidade é um prêmio que existe até hoje. Como eu disse para vocês, eu não sei a sazonalidade dele atualmente, se é anual, bimestral, 3, 4, 5 anos, eu não sei ao certo, porque eu não acompanhei mais recentemente, mas existe essa questão de premiação, né? E aí tem algumas embalagens que já foram, né, aqui do Brasil, premiadas, né, tanto na categoria ouro, como na prata, como no bronze. Eu vou pesquisar aqui no YouTube para vocês verem algumas. Por exemplo, eu sei que Malbec, eu sei que o Malbec já ganhou embalagem, o prêmio. Quer ver? É o Malbec em 2013. Ele foi contemplado. Ó, esse aqui, ó. Então, pera. Amanda, vai lá ver o que a Clara quer. Vai lá ver pra mamãe o que a Clara quer. É por causa que meu chinelo arrebentou, tá fazendo tudo agora, não vou cair dele.
você acha de ter acesso a um intensivo de espanhol 100% gratuito durante essa quarentena? Hola, muchachos! Então, olha só, o Malbec Absoluto, o Boticário. O perfume masculino Malbec Absoluto, lançado em 2011, ganhou neste ano um estojo especial para o período de comercialização que antecede as comemorações do Dia do Homem, em 15 de julho. Feito com um material rígido, o cartucho utiliza em seu sistema de fechamento ímãs aplicados na parte interna da embalagem. O revestimento com efeito de couro e detalhes dourados elevam a percepção de valor do produto. O berço interno flocado garante a proteção do frasco e reforça o conceito de sofisticação do perfume. A cor Bordeaux faz referência ao universo dos vinhos, de onde veio a inspiração para a fragrância. Posicionado como embalagem presenteável, o estojo ajudou o Boticário a alavancar as vendas de Malbec voltadas para aquela data comemorativa. Bem legal, né? Agora tem uma outra aqui também, que é de pimenta mexicana. É uma embalagem que também foi premiada. Olha como que é diferente. Posso ver também? Pode. Pô, pimentas mexicanas. Também foi em 2013 que foi o prêmio. A linha gourmet de molhos de pimenta mexicana é uma demonstração de que a estratégia de usar as embalagens para se diferenciar no ponto de venda não precisa se restringir às grandes empresas. Utilizando um frasco de vidro standard mais bojudo, normalmente adotado nas categorias de perfumaria e home care, os temperos ganharam visibilidade nas gôndolas povoadas por pequenas garrafas. O formato também amplia o painel para a aplicação dos rótulos, favorecendo a exposição da marca. Como a tiragem é pequena e são variedades de molho, os rótulos são impressos digitalmente. A embalagem ajudou a Tempero da Fazenda a ampliar seus canais de distribuição, ganhando espaço em grandes redes de supermercados e abrindo portas para outros produtos da empresa, que hoje estuda a ampliação de sua capacidade produtiva. Não, ela só tá cantando. Então, olha só, a gente consegue ver dois exemplos, né, de duas embalagens que foram premiadas, que na verdade, o que a gente percebe nelas? Uma é perfume, o outro é uma pimenta. Mas, assim, olha o diferencial. Ou é o formato, né, ou é a utilização das cores, ou um material especial que vai agregar valor, como lá no perfume, negócio em couro, com dourado, né, agregando valor à marca. Enfim... a gente tem que pensar nesses detalhes, porque às vezes não é você, por exemplo, investir muito dinheiro em algo, mas às vezes o investimento é até baixo em comparação ao retorno que você vai ter, né? Então tem que ser feita essa análise, né? Tem que ser feito esse estudo, até que ponto também vale a pena você investir e a expectativa de retorno em relação a isso, né? Então, eu acho bem interessante porque as empresas fazem protótipos, fazem testes antes, e aí, lógico, depois lançam no mercado, né? E aí, lançando no mercado, vem o retorno, né? Uma vez que muito bem planejado. Então, eu vou voltar aqui para a apresentação da aula para vocês, só para a gente encerrar, então, essa parte sobre as embalagens, né? Então, olha só, a gente tem aqui a maisena, né, porque eu falei dela agora na aula, né, então eu tenho que mostrar aqui para vocês, olha só. Ela também era em caixinha de madeira, né, olha só, vocês estão vendo aí no cantinho do lado direito como que ela era, e até virar essa caixinha tradicional. Mas antes disso, olha, era refinações de milho Brasil, São Paulo, Brasil. Olha só como que, né, o anúncio aqui está acima da maisena e até chegar abaixo. Então, é bem interessante porque a embalagem, como eu falei para vocês, assim como a catupiry, pouco mudou, né, ao longo dos anos. A essência permaneceu, por conta dessa questão da identidade que já é muito formada,
né, na visão do consumidor. Aqui a gente tem uma publicidade do creme dental Colinos. Vocês lembram, gente, da Colinos? É da época de vocês? É da minha infância, eu não sei se é da infância de vocês. Aqui, lógico, não, na minha época não era assim, não. Aqui ainda era bisnaga, eu não sei se é alumínio, o que que era, parecia pomada, sabe, de remédio, como é hoje. Era a pasta dental, antigamente era desse jeito. Era terrível, porque ela quebrava e começava a sair pasta de dente no meio, embaixo, em cima, virava um caos. Hoje é tudo plástico, né? Mas já foi como pomada. E Colinos fez muito sucesso, né? Olha como que os dentes da moça da publicidade está super branco. Então, assim, tá tudo condizente, né, com a marca. Agora, o mais interessante, gente, é a Toddy. Olha aqui. Toddy era uma empresa que começou lá em 1950, com essa embalagem aí gordinha, vocês estão vendo? Escrito Toddy de vermelho. E aí, na sequência, foi evoluindo a embalagem, olha, ela ficou mais como um pote, foi evoluindo, até chegar nessa versão aqui dos anos 2000, que é a versão que a gente já conhece hoje, né? Esse formato que tem um dentinho assim, que tem os frisozinhos, eu particularmente lembro quando eu era criança. Agora, o que é mais interessante sobre o Toddy é que ele era comercializado, gente. Não sei se vocês sabiam disso ou se eu já falei isso para vocês. Ele era comercializado só em farmácia, antigamente. Ele era vendido como se fosse um suplemento alimentar para as pessoas que quisessem engordar. E aí foi de pouco tempo depois, dos anos 80, anos 90, a empresa, principalmente aqui, ó, nesse comercial a gente vê, ó, começou a ter outro foco, começou a focar o público infantil e aí disseminou o produto, comercializando em mercearias, supermercados e etc. Aí ele deixou de ser um produto como se fosse um suplemento de energia alimentar para ser um alimento mais saboroso, né, voltado para a questão da criança mesmo. Então, no início, não. No início, ele era comercializado em farmácia e era para engordar. Aqui a gente tem a Skol. Ela foi pioneira aqui no Brasil ao lançar, né, em 1971, latinha de folha de Flandres, que era produzida pela metalúrgica Matarazzo. Em 1989, as latas passaram a ser fabricadas em alumínio, e aí, como são até hoje, né? Então, a Skol, ela foi pioneira ao lançar a latinha, por esse material da época, né? Em 1971, que era folha de Flandres, e hoje, né, como desde o final aí dos anos 80 até hoje, a utilização da lata de alumínio, né? Que também é uma das características das maiorias das embalagens, né? A questão de poder reciclar, né? É uma vantagem hoje. E a Coca-Cola, né? Olha, gente, olha a primeira garrafa de Coca-Cola, que gorda. Na verdade, antes da Coca-Cola ser embalada, ela era comercializada só a granel. Tinha a máquina, né? O consumidor levava o frasco da casa dele, ou então a Coca-Cola mesmo, né? Desenvolvia igual essa segunda embalagem aí, comercializava também, colocava o produto, enchia, né? O produto ali no frasco e o consumidor pagava pelo produto. Na época, se eu não me engano, foi lançado a 5 centavos, né? A utilizar a Coca, né, para você comprar o líquido. E o lema da campanha era, você pagava só pelo líquido. E aí jogou lá 5 centavos. Eu sei que davam filas e tal. A Coca-Cola cresceu muito rápido por conta disso, né? E aí, depois começou a ser engarrafada. E aí, quando começou a ser engarrafada, teve aquela época de você devolver a garrafa, né? Até há pouco tempo atrás voltou ainda num sentido mais de reciclagem, né, como
como foi lá nos primórdios da Coca-Cola, e depois as PETs, né? As garrafas PETs, já com a utilização que a gente tem hoje. Mas sabe essa última garrafa que vocês estão vendo aí? Essa toda transparente? Essa foi a garrafa de mais sucesso da Coca-Cola. No entanto, que ela ficou por anos, né? E é utilizada até hoje. Ela foi criada por esse cara aí, ó, o Alexander Samuelson, né? E diz ele que quando foi criar essa embalagem, né, para a Coca-Cola, ele se inspirou no corpo feminino, nas curvas do corpo feminino, para poder desenvolver a garrafa. Bom, é isso, né? Agora aí você tenta imaginar o corpo feminino ali, né, no formato da garrafa. Basicamente é isso. Agora eu queria só projetar para vocês, já que a gente está falando de Coca-Cola, também, né, a questão da embalagem da Coca-Cola. Um vídeo também bem curtinho. Eu vou só colocar ele aqui para vocês, um minutinho. Aqui. Vocês lembram daquela época que a Coca-Cola lançou embalagens com o nome das pessoas? Vocês lembram disso? Vocês chegaram a encontrar a lata com o nome de vocês? Fala aí. Projetar aqui para vocês, e o meu Meet travou. Jesus! Não vai ter jeito. Vocês estão visualizando? Gente, minha internet caiu aqui, mas agora voltou. Ai, que dificuldade, vou te falar, viu? Mas tá bom. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Sim? Ah, então tá bom. Vamos de novo. Eu quero mostrar para vocês aqui da Coca-Cola. Novo plano pós Vivo Selfie. Um plano que é a sua cara. A campanha Share a Coke, criada pela Coca-Cola na Austrália, é um dos casos mais bem-sucedidos de marketing dos últimos tempos. A individualização de um produto de massa, com a inclusão dos nomes mais populares do país nas embalagens, virou febre entre os consumidores e foi adaptada para outros mercados. Em sua versão brasileira, batizada de Quanto Mais Amigos Melhor, a ação concentrou-se em Coca-Cola Zero. 150 nomes foram gravados nas latas de 350 ml e nos rótulos de garrafas PET de 600 ml e de 2 litros. O desafio foi administrar a entrega de artes variadas nos diferentes pontos de venda. Isso exigiu esforço e coordenação das fábricas de latas e dos convertedores de rótulos que suprem os mais de 40 engarrafadores do sistema Coca-Cola. Cada um desenvolveu métodos próprios para atender a campanha. Os resultados da campanha são expressivos. Mais de 1.800.000 novos fãs no Facebook. Mais de 7 milhões de latas virtuais criadas e compartilhadas, com um número estimado de consumidores impactados superior a 60 milhões.
O site da companhia registrou um aumento de 244 visitas diárias em média para 4.645 e o número de contatos pelo saque bateu recordes. A campanha ganhou generoso espaço de cobertura na mídia e teve ampla repercussão nas redes sociais. O sucesso foi tanto que a Coca-Cola emplacou a sequência "Quanto mais destinos, melhor", onde latas e rótulos estampavam nomes de cidades. Os franqueados da Coca-Cola Brasil solicitaram a inclusão de municípios próximos a elas, demanda atendida com a impressão digital dos rótulos de BOPP. O aprendizado acumulado viabilizou ainda uma ação com Coca-Cola regular durante a Copa das Confederações. A empresa estima que o impacto das embalagens na geração de awareness para a campanha tenha sido superior ao causado pelos filmes veiculados na televisão em cadeia nacional. Bom, gente, então é isso, né? Bem interessante. Foi uma campanha de muito sucesso da Coca-Cola. Eu, assim, não tive, né, o privilégio de encontrar meu nome, como eu falei para vocês, né? Mas muitos amigos meus compraram e virou febre na época, né? Nossa, todo mundo comprava, começou a colecionar, depois o negócio virou para a cidade. Foi muito interessante, engajou muito com o público, interagiu bastante. E hoje é assim, né, gente? A gente quer buscar interação. As empresas têm que ter essa questão mais humanitária, tem que ter mais esse lado social, tem que interagir com o seu público, tem que conversar, né? Porque, caso contrário, como que você vai identificar que o seu público quer algo ou deseja algo que até então você ainda não oferece? É ouvindo, é participando, é sabendo o que ele faz, o que ele deixa de fazer, com quem que ele está interagindo, com quem que ele está conversando, né? Então, basicamente, é isso. Essa aula, gente, como eu falei para vocês, ela trata, então, esse ponto de percepção visual pela ótica, né, da embalagem. Então, o visual merchandising hoje, ele é muito, muito possível de ser empregado por conta das embalagens, né? Porque se os produtos não tivessem as embalagens, fosse ainda como era antigamente, a granel, que ficavam ali naqueles bags, naqueles sacos grandes, para poder ser colocado numa embalagem de papel pesado e vendido, né? Não teria aquele atrativo, não teria tudo que a gente estuda hoje da importância dessa questão da atmosfera de compra, de layout de loja, né? Que a gente sabe que motiva o consumidor a comprar e a ter cada vez mais uma experiência de compra satisfatória, né? Então, a ideia desse capítulo é basicamente essa, gente. Então, falar para vocês um pouco da operação da loja e dessa questão de percepção visual, ok? Como eu falei para vocês, bom, antes disso, né, eu queria ver com vocês têm alguma dúvida, gente, a respeito desse capítulo, algo que não ficou claro? A gente pode partir, então, para o próximo, na próxima live, nas próximas atividades? Pode sim, professora. Ficou tudo esquecido, José. Hã? Tudo esquecido? Esclarecido. Esclarecido. Então tá. Nossa, ótimo, então. Ótimo. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou só parar a gravação aqui.